Olá, boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Que o Senhor possa iluminar essa nossa noite abençoada. Mais uma terça-feira, mais uma live, graças a Deus. Obrigada a todos que vêm aqui conosco buscar um pouco mais de entendimento, de esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, não é verdade? Bem, lembrando que nós temos o nosso canal no YouTube, do Núcleo de Estudos e Pesquisas aqui de Barra Bonita, o NEP V de Jesus. Por favor, eu gostaria que vocês fossem lá, deixassem seu like, assistissem os vídeos, estudos, as nossas lives e compartilhassem a mensagem. Isso é muito importante. Nós temos muito trabalhos sendo feitos nesse canal do YouTube. Alguns desses trabalhos não estão no Face, somente no YouTube. Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais dos nossos estudos, sejam todos muito bem-vindos. Vai lá, se inscreve para receber as notificações. Também temos o canal Na Era do Espírito no YouTube. Temos outras séries também bem legais. Vai estrear no canal Na Era do Espírito agora uma série com as crianças, Evangelho Kids. Afinal de contas, o que as nossas crianças sabem do Evangelho? O que nós estamos passando para elas, não é verdade? Bem, então se você quer conhecer um pouquinho do nosso trabalho, acesse o YouTube e se inscreva na Era do Espírito e NEP V de Jesus. Hoje, com a graça de Deus, nós estamos recebendo aqui novamente esse palestrante muito simpático, que estuda bastante, o Paulo de Bebedouro. Vou chamar ele aqui. Paulo, boa noite. Oi. Deixa seu boa noite para o pessoal, Paulo. Boa noite, Andressa. Boa noite, amigos que nos acompanham aqui mais esta live do NEP V de Jesus. Uma alegria muito grande poder retornar a esse ambiente. Me sinto muito honrado. Espero que tenhamos bons momentos juntos aqui, refletindo a respeito da doutrina espírita. Sejam muito bem-vindos. Com certeza. E a gente pede para o público que está nos assistindo, né, Paulo, deixar o seu boa noite. Depois que o Paulo fazer uma introdução para a gente desse tema tão abrangente, tão interessante, que é a reencarnação, vocês podem participar com perguntas, com comentários. Manda tudo aqui para o Paulo, que o Paulo hoje veio afiadíssimo para responder as perguntas. Nem tanto, nem tanto. Bem, é uma honra, Paulo, uma alegria ter você aqui novamente, ter aceito esse convite para a nossa live. O pessoal já está chegando aqui, deixando seu boa noite, eu vou pondo aqui na tela, tá, pessoal? Vou dando um boa noite geral. E o Paulo, ele vai fazer uma prece inicial para a gente, depois ele já vai fazer a pequena introdução, né, Paulo? Pode ficar à vontade, a casa é sua, viu, Paulo? Muito obrigado, viu, Andrés? Me sinto bastante à vontade mesmo. E quero, então, convidar todos vocês, amigos e amigas, que nesse momento nós possamos pedir as bênçãos de mais alto, para que todos nós, onde quer que estejamos, que aqui nos encontramos ligados através das ondas da internet, ligados pelo pensamento, vamos rogar a Deus, a Jesus, que possamos ser inspirados nesta hora. Todos nós que tenhamos pensamentos de fé, de vontade de conhecer mais, vontade de se melhorar, nós seremos amparados e auxiliados pelos bons amigos espirituais. Então vamos rogar a Deus, a Jesus, que neste momento possamos receber essa intuição, esse amparo dos amigos espirituais, para que nós tenhamos bons momentos proveitosos, possamos assimilar bem o conteúdo que abordaremos nesta noite. Nós percebemos que cada vez que abordamos determinado assunto,
mais nós vamos nos aprofundando, percebendo mais sutilezas a respeito de aquele determinado tema, porque assim nós estamos crescendo espiritualmente. Que Deus, nosso Pai, Jesus, o Mestre Maior, nos abençoe a todos e que estejamos reunidos na sua santa paz, mesmo que à distância, tenhamos esses bons pensamentos de otimismo, de fé, de esperança. Obrigado, Jesus, mestre amigo. Em teu nome, iniciamos mais esta atividade. E assim seja. Que assim seja, Paulo. Obrigada pela sua prece. Vamos lá, então, Paulo. Vamos falar um pouquinho, então, de reencarnação? Fica à vontade. A hora que você acabar a introdução, você me chama, tá bom? Que eu vou compartilhando aqui. Deixa eu só dar boa noite aqui para o A Camargo, sua companheira, nossa companheira já também, o Josué Josuca Santos, e o pessoal está chegando, mas não deixou boa noite. Deixa boa noite aí, gente, vou colocar na tela, tá bom? Vai lá, Paulo. Então, tá bom. Quero iniciar essa reflexão com uma narrativa que se encontra no livro Missionário da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, onde André Luiz narra um caso de reencarnação em detalhes. É muito interessante, eu até convido vocês que não conheçam, que procurem ler o livro Missionários da Luz, que relata, dentre tantos outros assuntos, este processo reencarnatório. Então, nós vamos abordar aqui rapidamente, lá no livro tem muito mais detalhes, mas aqui vamos dar uma passada rápida para dar uma ideia da importância desse processo reencarnatório. Então, Segismundo era um trabalhador da colônia de Nosso Lar, trabalhador que se dedicava incansavelmente na evangelização de espíritos ainda necessitados, sofredores, que eram resgatados das regiões umbralinas. Então, Segismundo sempre tinha uma palavra de orientação, de estímulo, trabalhava ali dedicado, com muito amor, com muita capacidade para realizar esse trabalho. Acontece que Segismundo sentia-se bastante incomodado porque ele carregava uma culpa do passado, que o incomodava muito. Ele se sentia bastante assim, desanimado até às vezes, porque ele sabia que numa existência passada ele havia errado, ele havia se comprometido seriamente com a lei divina. Então, naquele momento em que ele falava de Jesus, da mensagem do Evangelho, ele ficava se questionando: como que eu posso falar de Jesus se a minha consciência me cobra? Se eu me sinto devedor da lei, como que eu posso orientar se eu estou nessa condição? Então, ele estava bastante incomodado. E esse problema que ele carregava foi devido a um envolvimento que ele teve com um casal numa existência passada, então, o casal Adelino e Raquel. Ele se envolveu com Raquel, ele acabou se apaixonando por aquela mulher, uma paixão desvairada, descontrolada, o que culminou, para não entrar em mais detalhes, ele acabou assassinando o marido de Raquel, o Adelino. E para piorar ainda mais a situação, algum tempo depois, a Raquel foi terminar seus dias na prostituição. Então vejam que situação complicada. Ele tirou a vida de um irmão e desencaminhou a Raquel, contribuindo para que ela se envolvesse, né, com a prostituição. Então, depois de algum tempo que eles desencarnaram, cada um à sua época, estagiaram longo tempo nas regiões umbralinas, como era de se esperar, devido às consciências desorientadas, consciências de culpa. Então, eles passaram muito tempo em regiões de umbral, até que em determinado momento puderam ser
resgatados por aqueles espíritos trabalhadores das regiões umbralinas e os conduziram para a colônia de Nosso Lar. O que acontece é que, então, quando Segismundo chegou à colônia, começou um processo de grande transformação em seu espírito. Ele começou a receber orientações, conversava com os orientadores espirituais, ouvia palestras, estudos, ele começou a estudar o seu passado, e começou a se envolver com o trabalho na colônia. Então ele começou ali uma grande transformação. Ele reconheceu o seu grande erro do passado e ele não se acomodou, ele desejou melhorar-se, isso que é importante. Ele queria melhorar independente de ter errado, ele não ficou desanimado. Então ele seguiu à frente, foi se dedicando, foi estudando, foi se preparando até que lhe confiaram esse posto que ele tinha no trabalho bastante importante de evangelizar espíritos desorientados como ele se encontrava. E aí foi esse detalhe, que ele sentia esse peso do erro passado, a consciência de culpa, e desejava reparar isso. Então, depois de algum tempo, foi combinado entre esses três personagens, Adelino, Raquel e Segismundo, que eles reencarnariam para que pudessem acertar esse drama da existência passada. Então foi combinado, e aí um detalhe importante é que todos aceitaram esse plano, essa preparação, essa programação reencarnatória, concordaram tranquilamente de que deveria ser assim. Adelino e Raquel, então, foram encaminhados para a reencarnação. Depois de algum tempo se casaram, eram casados na existência passada, casaram-se novamente, já tinham um filho, quando chega o momento de receber Segismundo por filho, então, conforme a programação espiritual. Aí o que acontece é que, primeiramente, inicia o que eles chamam de aproximação ao novo lar. É muito interessante esse processo reencarnatório e trabalhoso, porque a gente pensa que é simples às vezes. Então, primeiramente, os espíritos responsáveis por esse processo, eles levam Segismundo até o novo lar, onde ele renasceria, para que ele se acostumasse com os fluidos ali do ambiente, os fluidos terrestres, para que ele mantivesse uma conversação com os futuros pais através do sono, né, onde eles seriam desdobrados e poderiam conversar com Segismundo em espírito. Então esse processo inicia-se. E eles levavam então Segismundo. O detalhe é que na hora que o casal se afastava do corpo, desdobrado pelo sono, e Adelino percebia a presença de Segismundo ali no ambiente, ele ficava apavorado. E ele fugia naquele instinto automático, ele retornava ao corpo. E ele despertava ali no meio da noite, desesperado, assustado, dizendo que teve um pesadelo horrível. E então o que acontecia não é que ele se recordava de quem era Segismundo, do que Segismundo teria feito, mas não, ele sentia aquela coisa instintiva, inconsciente, ele não saberia explicar como, mas ele via perigo na presença de Segismundo. Então deu muito trabalho até que os orientadores conseguissem devagar conversar com ele, mostrar que já havia sido feito um planejamento anterior, que ele já havia se comprometido em receber Segismundo por filho. Então tem todo um trabalho em cima disso, até que ele entende a situação e novamente concorda em receber o Segismundo por filho. Quando então estava a situação controlada, né, que o Adelino já reconhecia e já tinha o desejo de receber por filho Segismundo, então esses espíritos marcam para a noite seguinte o processo de ligação inicial do espírito com aquela mãe com o novo corpo.
Isso que é interessante, já marcaram para a noite seguinte para que acontecesse isso. Então, naquela hora, Segismundo estava muito preocupado, aflito mesmo, porque a gente sabe que o espírito que vai reencarnar, ele está consciente do que vai acontecer, a questão do esquecimento temporário. Isso é normal, é até uma bênção de Deus. Que não vamos entrar em detalhe aqui, mas que nós sabemos que é uma bênção. Mas devido ao esquecimento, é aquele receio natural de o espírito não fracassar novamente, de esquecer aquilo que deveria fazer, daquilo que se planejou em fazer, e acabar fracassando na reencarnação. Então ele estava muito preocupado, os orientadores o acalmaram, tranquilizaram, deram forças para que ele seguisse à frente. Então aí André Luiz explica que os espíritos responsáveis pelo processo reencarnatório, que são chamados de espíritos construtores, é o termo que eles usam, eles vão participar do momento da ligação, eles vão participar, que é a ligação ali do espírito com aquele, no momento que acontece a concepção. Mas um detalhe muito importante, que senão a gente poderia pensar, mas como fica a privacidade do casal, a intimidade do casal? Então eles explicam muito bem que não é necessária a presença desses espíritos no momento da união do casal, da união sexual. No momento do ato sexual, eles não estão ali presentes, porque tem todo o respeito com essa privacidade, com a intimidade do casal. E aí está bem colocado nesse livro que a fecundação do óvulo só vai acontecer algumas horas depois desse ato sexual. Tem um período de tempo de algumas horas após a união do casal para que aconteça realmente a fecundação do óvulo, que seria o momento que teria que ter a presença desses espíritos construtores. Então, assim aconteceu. Depois de algumas horas, o casal já adormecido no quarto, desdobraram-se e ficaram ali aguardando no ambiente espiritual, quando entram os espíritos, então, responsáveis para iniciar o processo de ligação. Eles, então, dizem lá que primeiro eles magnetizam o corpo espiritual do reencarnante. Isso é também um outro detalhe muito curioso, né? A gente que às vezes nunca ouviu falar, às vezes até estranha. Vou tocar rapidamente no assunto, mas não dá tempo para detalhar aqui agora. Mas imaginem que o espírito reencarnante está na forma da existência passada, a aparência do corpo da existência passada. Como ele vai gerar um novo corpo para ele habitar a partir da reencarnação, esse novo corpo vai ter outra forma, outra aparência. Então, o perispírito desse espírito vai também ter o formato desse novo corpo. Então, o que precisam? Que esse perispírito atual dele, que ele se mostra lá no mundo espiritual, seja magnetizado e reduzido. Eles vão reduzir ao tamanho de uma criança e depois à forma fetal, para que inicie o desenvolvimento juntamente com o corpo. Sei que pode parecer um pouco estranho para quem nunca ouviu, mas faz todo sentido, porque esse perispírito vai ter nova forma. Não esquecendo que o espírito é o mesmo, ele está completo, ele não muda em nada o espírito. Mas o perispírito, sim, ele sofre esse que eles chamam restringimento, uma redução para se desenvolver novamente a partir do início da gestação. Bom, então, feito esse restringimento, o espírito, então, se prepara ali, eles vão começar o processo de ligação. Então, uma cena maravilhosa acontece, conta André Luiz, que Segismundo estava já na forma infantil, nos braços da mãe de Raquel. Imaginem a cena, nos braços da mãe de Raquel, mais de 100 amigos ali prestando homenagem, é feita então uma prece emocionante e Raquel recebe Segismundo de joelhos. E após a oração, André Luiz diz que uma coroa
brilhante desce do alto no plano espiritual e paira sobre a cabeça de Raquel, naquele momento abençoado, que ela estava recebendo Segismundo por filho. E vou só ler um trechinho que ele diz, para não perder nada, para a gente ver a beleza desse momento. Diz assim André Luiz: foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que a vi apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Olha que maravilha de narrativa de André Luiz, mostrando o que a gente pensa que é tão simples, tão corriqueiro, mas a maravilha da ligação desse espírito com a futura mãezinha. Volto então com a Andressa, para ver se temos aí algum comentário ou perguntas. Nossa, eu já li esse livro, estou sempre relendo. Eu acho que, assim, se a gente pegar para estudar as obras de André Luiz, né, Paulo, e fazer um enlace com a codificação, porque, na realidade, o André Luiz, ele traz mais riqueza de detalhes, né, dos processos espirituais. Quando a gente lê essas palavras, que está poetizada, mas parece que a gente se transporta também para junto daquela prece, para aquele momento, e aí a gente começa a vir para a nossa realidade, né? Quais são as pessoas que se relacionam conosco, né? Quem são os nossos filhos? Quem foram ou são os nossos pais, né? Qual é o nosso enlace espiritual com todos aqueles que estão no mesmo núcleo familiar? Eu acho que, assim, tem coisas que realmente não é nos permitido a gente saber aqui em vigília, né, no estado já de corpo físico, reencarnado. Mas se a gente pudesse ver, né, de forma, o quanto é evidente e soberano a justiça de Deus e o seu poder, porque a gente às vezes pensa que Deus vai trabalhar com a gente no sentido de nos humilhar, no sentido de nos punir tão severamente que não ou seja, um Deus castigador, um Deus que não quer o nosso bem. E aí você pega a situação que você acabou de narrar, de alguém que cometeu assassinato, que agora está voltando como filho. Imagina o que é receber um filho que você não sabe que na outra vida ele fez aquilo. Só que nessa vida aqui, você daria vida por ele, não é mais ou menos assim? Né? Você abraça o seu filho, você abraça os seus familiares, realmente como se fossem um só. Então, você não está assim, mais preocupado o que foi que ele me fez, né? Você está preocupado em protegê-lo, em ajudar. E eu acho que é aí que entra a misericórdia de Deus para conosco, criaturas. E nesse interim que você está contando, ainda não apareceu nenhuma pergunta aqui dos amigos, que eu acho que eles estão, assim, ainda maravilhados e pensando também, igual eu. Mas um dos objetivos da reencarnação, qual seria, Paulo? Porque Deus estabeleceu essa lei, porque é uma lei natural, na verdade, não é nada miraculoso, extraordinário, é uma lei natural dentro da ordem natural do mundo, e que nós, né, entendemos que necessitamos, nas condições que estamos, passar por ela. Mas por quê? Por que nós precisamos reencarnar? Será que é somente nesse caso de reajuste que a gente tem que ter uma nova existência? Então, a reencarnação, quando nós estudamos e começamos a conhecer um pouco mais profundamente, nós vamos perceber que ela representa o amor e a justiça de Deus. Porque, como diz no Evangelho,
o pai jamais fecha a porta ao arrependimento de seus filhos. Então, imaginemos se aquela ideia que persistiu por longo tempo de um inferno eterno fosse realmente a realidade. Depois de alguns poucos anos de vida, a pessoa pudesse ser condenada eternamente a sofrer em um inferno. Então vejam que aí, onde estaria a misericórdia, a bondade, o amor? Então a reencarnação representa esse amor, essa misericórdia de Deus por todos nós, porque Ele nos concede inúmeras oportunidades para reconstruirmos aquilo que foi mal feito. Inúmeras e benditas oportunidades para repararmos, para aprendermos. Então é lógico que nós levaremos em cada reencarnação os acertos, os reajustes, então sofreremos sim expiações. Expiações que são a consequência do ato cometido, do ato infeliz cometido. Todas as vezes que nós prejudicamos alguém, nos prejudicamos, agimos contrariamente à lei de Deus, nós sofremos a lei de causa e efeito, a lei de retorno. Nós precisaremos passar por essas chamadas expiações, porque elas vão nos dar a oportunidade de aprendermos que aquilo não foi bem feito, porque depois teremos oportunidade de reparar os nossos erros. E conforme vamos reencarnando muitas, inúmeras vezes, nós estamos progredindo, nós estamos nos melhorando. Então a reencarnação jamais pode ser vista como algo punitivo. Ela é bênção de Deus para que a gente se reajuste, se reabilite, transforme o ódio em amor, e assim a gente vai caminhando, evoluindo com esse progresso incessante, até um dia, num futuro longínquo, atingirmos a perfeição, que é onde Deus espera todos nós chegarmos a essa perfeição relativa possível às criaturas de Deus. Bem, então aí já é um outro ponto, né, Paulo? Porque quando a gente pensa que reencarnação está ligada só com expiação, né, você acabou de falar, não, a gente vem também para se melhorar, não só para expiar, mas para ser provado, para passar pelas provas, não é verdade? Porque, como eu vi no outro dia, num dos estudos você falando, né, como é que vai saber o professor que o aluno está indo bem, né? Ele vai e aplica a prova prática, não é verdade? Que a prova prática, para nós que ainda estamos nessa condição, é a reencarnação. Né? É claro que na maioria dos casos, como nós temos assim um saldo bem grande assim de devedor, a gente vem bastante para expiar, né? Pouco para provar e bastante para expiar. Mas não significa que a gente não pode se melhorar, principalmente porque com a expiação a gente acaba, se a gente expia reparando o mal para o outro, o nosso passo evolutivo é grande, porque aí vem o arrependimento, vem, se você sai daquele ato que você ignorava que era mal e começa a conhecer o bem, né, como agir de outra maneira, então existem inúmeras vantagens. Agora, você falou aí no começo que na reencarnação a gente sempre fala, né, olha, qual é o momento da ligação do espírito com o corpo? Aí você falou, ó, no momento da concepção, né, ou seja, no momento lá que o óvulo é fecundado. Esse é o momento mecânico, né? É o mecanismo. Mas, Paulo, você também disse que há toda uma programação para que os espíritos reencarnem. Ou seja, né? Existe alguma reencarnação, né? Existe algum filho, existe alguma mãe, por exemplo, essa mãe que é mãe de 7 filhos, né? Ah, porque ela não tomou remédio, porque ela não se cuidou, não se preveniu, mas alguma dessas 7 crianças, ela veio sem o conhecimento de Deus? Então, nós vamos percebendo, né, pelos estudos aí das obras, tanto as obras básicas como as obras complementares, que existe sempre um cuidado no processo reencarnatório.
porque sempre nós somos colocados no devido lugar onde nós temos as necessidades. Nós vamos percebendo que nem todas as criaturas, nem todos os espíritos têm esse privilégio dessa programação, desse planejamento reencarnatório. Porque não é que seja nenhuma vantagem para uns e para outros, não. Mas o que eles dizem é que esse planejamento, essa preparação do processo reencarnatório, ela é como se fosse um prêmio para aqueles que já conseguem dar um passo à frente da humanidade em geral. Aqueles que já vão se destacando por seu esforço, por suas virtudes, por poder contribuir de alguma forma para a coletividade ao seu redor, dependendo do alcance de cada um. Então, o planejamento reencarnatório não acontece para todos, mas se não há planejamento, existe a questão das ligações magnéticas. A reencarnação, André Luiz diz que é um processo, de certa forma, automático que ele acontece. Ele tem as suas bases na questão magnética das afinidades, das necessidades reencarnatórias. Então, mesmo que não haja um planejamento, nós seremos naturalmente atraídos para aqueles onde nós temos as necessidades. Então, sempre estaremos colocados no melhor lugar para que nós possamos prosseguir na nossa jornada evolutiva. Só lembrando, né, Paulo, que quando o espírito não tem condições de escolher aonde vai nascer, em qual família vai nascer, porque a gente fala que é uma reencarnação compulsória, né? Sim. Mas existe sim esse processo que você falou, da sintonia, da atração, mas existem as equipes que cuidam dos espíritos que não têm condições de escolher as próprias provas, né? Os próprios meios. Inclusive acho que é Memórias de Suicida, se eu não me engano, né, eles vão falar bastante dessa questão dos espíritos que não acreditam na vida espiritual, que não acreditam, né, na continuidade da vida, seja ela em túmulo ou reencarnado, e esses espíritos, por eles não crerem, não estarem bem endurecidos em relação a isso que é tão evidente, né, a esse processo, então eles são, sim, manejados ou remanejados pelos instrutores amigos. Agora, a Lúcia Firmino, pode falar. Não, eu só ia completar o seguinte, porque essa questão que eu disse da sintonia, da atração magnética, isso eu quis reforçar a parte do processo que acontece automaticamente, mas é lógico que tem os espíritos responsáveis pela condução desse processo, mesmo que não seja um planejamento, como eu disse. Porque, muitas vezes, citando até um exemplo para ficar bem claro, né, vamos imaginar um espírito que se encontra numa região de umbral, um espírito que lá ele se sente o dominador, vamos dizer. Ele, pela sua inteligência, pela sua astúcia, ele manipula inteligências inferiores, ele acaba dominando, e ele não tem o mínimo interesse em reencarnar. Então, esses espíritos acabam ficando longo tempo, às vezes, que Deus permite, até um certo tempo de tolerância para que eles se arrependam e se transformem. Mas se isso não acontece, muitas vezes eles são, então, conduzidos à reencarnação contra a sua vontade, ou seja, não houve aceite deles para que eles venham para a reencarnação, que são esses casos de reencarnação compulsória. Eles são adormecidos, como crianças adormecidas, e despertam já reencarnados. É só para ficar claro, né? Mas existe uma atração magnética para as suas necessidades. Mas a lei de Deus é muito perfeita, tem sempre os auxiliares controlando, contribuindo para que o processo transcorra normalmente, né? Paulo, você sabe que eu sempre falo para os meus irmãos solteiros ou que vão casar, eu falo para minhas cunhadas, eu falo, olha, a gravidez, ela acontece primeiro no plano espiritual. Primeiro a gente fica grávida espiritualmente, porque você tem todo esse preparo, toda essa programação,
você vai conhecer o seu futuro filho vai conhecer os futuros pais, né? Muitas vezes existe sim uma certa resistência por causa de passados espirituais, mas a concepção, né, ela acontece primeiro no plano espiritual, depois que ela vem aqui para a gente. Como você mesmo relatou a situação do Segismundo. Agora, eu queria colocar o comentário da Lúcia Firmino aqui. Ela colocou assim, ó, parabéns, Lúcia, olha, nasci numa família de 18 irmãos. Por que será? Parabéns, ter 18 irmãos não é fácil, eu tenho 7, já é complicado. Você quer falar alguma coisa para ela? Então, oi, Lúcia, boa noite. Realmente, algo assim muito, né, belo até, de uma família grande. Nós lembramos até da família de Divaldo, né, um nome em destaque aí do movimento espírita, que diz que, se não me engano, tinham 13, né, eram em 13 irmãos, né. Então, eu creio que isso acontecia em tempos mais recuados, né, porque, dadas as condições de cada época, as necessidades, a gente percebe, porque se nós olharmos no Livro dos Espíritos, tem até uma questão que pergunta se o casal tem direito ao controle da natalidade, né? Porque existe toda uma polêmica aí sobre essa questão do anticoncepcional, dos métodos anticonceptivos, né? Então, o casal, no Livro dos Espíritos fica claro que nós temos, sim, direito a escolher, a controlar de certa forma, desde que isso não seja algo abusivo. Por exemplo, se nós também nos negamos, temos todas as condições para receber espíritos por filhos, aí também estamos agindo de uma forma, penso eu, né, de excesso, por um lado, de cultuar o corpo, às vezes, não pensar em tantas outras coisas. Mas a gente percebe que, atualmente, os casais não têm tantos filhos como antes, né? É uma mudança que vai acontecendo, nós temos esse direito a resolver, e também penso que as necessidades vão se modificando, os compromissos, conforme a gente vai resolvendo, quanto mais situações nós resolvemos, porque nós devemos entender uma coisa: quanto mais nós avançamos espiritualmente, quanto menos nós nos envolvemos desastrosamente com as pessoas, menos compromissos nós passamos a ter com eles. Então, até chegarmos ao ponto de não termos necessidade de estarmos presos a uma reencarnação expiatória. Muitas vezes, então, pessoas que já atingiram um nível de paz de consciência, de não ter dívida com outros, esses já passam a escolher reencarnações que vão dar progresso à sua evolução espiritual, vão contribuir para a melhores condições da coletividade. Então, assim, quanto mais nós temos compromissos, né, mais nós temos necessidade de receber por filhos. Mas não podemos fazer regra geral, porque muitas vezes um casal pode receber por filhos aqueles que também não sejam necessariamente necessidades espirituais. Pode estar ali contribuindo para que algum espírito progrida num meio saudável, num meio equilibrado. Então, são muitas variantes aí, né? Eu acho que você já até acabou respondendo um pouco a questão aqui da Uá Camargo, quando ela pergunta assim: e quando não somos escolhidos para receber esses espíritos? Seria missão, não merecimento? Como compreender? Não sei se consegui me fazer entender. Eu acho que ela está perguntando assim em relação a quando a criança não nos escolhe, né? E a gente é dado como os pais. Acho que foi isso que ela quis dizer. Porque existem duas situações aí que você falou. A situação por afinidade, né? De nós termos como filho, como pais, pessoas que nos são afins, que temos, que já nos acompanham por várias existências, e a situação de reajuste, né? Eu acho que aqui, nesse caso, ela está perguntando das duas situações, né? Quando a gente não escolhe o filho, é o filho que nos escolhe, né? Por que isso acontece?
É uma missão? É um merecimento? Como entender isso, Paulo? Boa noite, Uá. Muito bem-vinda. Uá sempre acompanha os estudos conosco, que fazemos pelo Facebook, você é uma amiga muito querida. Então, eu creio assim, é difícil até responder uma situação dessa, né? Mas pelo pouco que eu sei, pelo pouco que a gente consegue estudar aí da doutrina, né? Nós percebemos que a grande maioria existe um acordo antes, né? Existe uma aceitação para que aquele reencarnante seja recebido em determinado lugar. Porque se nós pensarmos que a lei de Deus não viola consciências, não impõe nada, não podemos pensar numa situação que um casal seja constrangido a receber um espírito por filho que ele não deseja. Então, o que pode sim acontecer é que muitas vezes não queira porque foram inimigos do passado. Mas o fato de não querer, aí já é um compromisso que ele assumiu por causa das suas ações infelizes. Então, nem sempre podemos querer devido às lembranças ruins do passado. O espírito, o casal pode, como aconteceu com o Segismundo, que narrei, o Adelino sentia medo na hora que percebia a presença de Segismundo, porque ele sentia aquela presença ameaçadora que havia tirado a vida dele numa existência passada. Mas ali houve um entendimento, houve uma aceitação, não foi forçado a ele receber Segismundo por filho. Então, eu penso que sempre, né, existe essa preparação. Nos livros de André Luiz mostra muito isso. Os casais sendo conduzidos durante o sono para um pré-acordo, para um entendimento, para muitas vezes perceberem que precisam receber aquele espírito por filho. Pode ser, como a Andressa já disse, às vezes não é da família espiritual, não são afinidades, mas são necessidades. Precisam receber para se reajustarem. Não sei se foi bem isso que perguntou. Bom, se ficou mais alguma dúvida, você manda aqui para a gente, tá bom? Eu acho que foi mais ou menos essa colocação que você acabou de fazer, ela me fez lembrar o seguinte: nesses tempos que a gente vive hoje, sem dúvida, são tempos difíceis, né? O momento da grande tribulação, vamos dizer assim, a transição se afunila cada dia mais. Então, várias coisas ainda estarão por vir, estão acontecendo. Então, muitos casais têm receio, têm medo de ter filhos, né? Nesses últimos tempos. Nós vemos aí a mocidade de hoje, ninguém quer ser pai, quer ser mãe. Ninguém, mesmo porque se tem um irmãozinho pequeno e vê o trabalho que dá, né, a responsabilidade que tem que ter, e mais do que isso, a renúncia, porque aquele que quer ser pai e ser mãe tem que ter renúncia, tem que abandonar um pouco a sua vida, ou quase toda ela, para começar a fazer a valer a vida do filho. Então, quando a mocidade se depara com uma situação assim, imagina, eles não querem de jeito nenhum. Numa situação assim, Paulo, eu já até fiz essa pergunta num outro programa, em que os pais de hoje em dia não pensam as pessoas, né, não pensam em serem pais, em ter filhos, né? Como é que nós estaremos recebendo os nossos irmãos para também, porque a gente esquece o seguinte: ter filho não é só um compromisso que a gente, né, traz para perto da gente, em cuidar, em guiar, orientar, tentar passar o que tem de melhor. Mas nós estamos também dando oportunidade para aquele espírito que vem até aqui à Terra de se melhorar, de evoluir espiritualmente pelas suas próprias descobertas, né? Muitas vezes independe dos pais. E como que esses espíritos vão conseguir, como que a espiritualidade vai trabalhar isso, se cada vez mais as portas da reencarnação estão fechadas? Depois tem uma pergunta aqui do Sérgio,
mas eu gostaria que a gente comentasse um pouquinho sobre isso, aí eu ponho a pergunta dele, tá? Não é nenhuma pergunta, é um comentário. Tá legal. A gente percebe, a respeito desse assunto que você aborda, que não é muito difícil de constatar isso. Quantas mulheres que já fizeram aquele devido procedimento que impede a gravidez e não entendem por que acabam ficando grávidas. Então, não é impossível que isso aconteça, né? Primeiramente, podemos pensar isso. Quando há uma necessidade realmente para que ali chegue determinado espírito, isso pode acontecer. Não, e também devemos pensar que esse casal ou essas pessoas que dizem que não querem ter filhos, quando tem o compromisso, a necessidade, porque precisamos lembrar que quando reencarnaram, antes de reencarnar, já assumiram uma responsabilidade, um compromisso, já estavam cientes de que receberiam tais ou tais espíritos por filhos. Então, muitas vezes vai haver o trabalho da espiritualidade para uma conversa durante o sono, vão ser alertados dos compromissos que assumiram. Então, para a gente ver como que exige um trabalho da espiritualidade nesse sentido. Muitas vezes, para que aconteça uma reencarnação, demanda longo tempo, longas conversas, longas tentativas, mas precisamos também lembrar de uma última possibilidade. Se não vem por vias diretas, pode chegar pelas vias indiretas, através de adoções. Quando algum espírito precisa chegar para alguém, ele vai chegar. Então, Deus é muito perfeito, as leis divinas vão estar acima de tudo. Os compromissos precisam ser saudados. Não vai haver violação de consciência, mas aquele que tem o compromisso precisa responder por ele. Nós somos livres para fazer as escolhas, mas nós temos que assumir as consequências das nossas atitudes. Então, é lei de causa e efeito. Muito bem. Lembrando também, Paulo, que a gente tem um exemplo vivo de que Deus pode mais do que nós, né, do que a nossa vontade. A vontade de Deus, ela supera a nossa escolha e a nossa vontade, né? Por mais que eu bata o pé, que eu diga, não, eu não quero ser mãe, eu não quero ser pai. Se você acabou de usar uma palavra, assim, essencial. Se houver a necessidade para que ambos, né, encontrem o seu melhoramento, o seu reajuste, né, a vontade de Deus vai ser superior, vai prevalecer. E o Sérgio Luiz, ele está fazendo... antes de falar do Sérgio Luiz, eu te falei do exemplo da Bíblia, né? A Isabel, mãe de João Batista, ela já não era uma senhora bem idosa, né, quando ela engravidou do João Batista. Então, ela já não tinha mais nem ciclo, né, menstrual, pelo que a gente entende, né, da idade avançada que ela tinha. E houve algum impedimento para que João Batista viesse no mundo? Pelo poder de Deus, não, né, nem pela sua vontade. Bem lembrado. E acho que tem a esposa também, eu acho que é de Jacó, que não podia ter filhos, e aí ele foi... Acho que é Sara, né? Ter filho com a Sara, né? Se não me engano, acho que é Sara. A esposa é Sara, a escrava é Agar, se não me engano, né? Ah, tá, O Sérgio Luiz está dizendo aqui assim, vou colocar. Muitas pessoas criticam o espiritismo quando o espiritismo diz que vamos reencarnar infinitas vezes, fazendo com que a pessoa fique acomodada com a ideia de reencarnar e não se esforçar em se melhorar, jogando sempre para uma próxima encarnação. É verdade, né? Você sabe que eu tenho até um amigo espírita que ele virava para mim e falava assim, não, porque a doutrina espírita fala que a gente não pode errar. Pelo contrário, ele falava para mim, a gente tem que errar, a gente tem que cometer erros. Quer dizer, se eu ficar nessa vibe de pensar que eu tenho que ficar errando, porque depois eu acerto, eu vou ficar girando, né, em círculo, né, Paulo? O que você pode comentar para o Sérgio sobre isso? Legal o comentário do Sérgio, muito bom, Sérgio.
Então, a gente percebe que esse pensamento, às vezes, acontece muito mesmo. A pessoa que acredita, né, em reencarnação, aquela ideia, não, deixa na próxima, dessa não vai dar, nessa eu não consigo, e pensa aí empurrando para frente, né? Então, a gente pode ter muito essa ideia de deixar para a próxima, mas não podemos esquecer que cada vez mais a situação fica mais difícil. Se nós temos condições hoje de realizar e negligenciamos isso, possivelmente não sabemos se teremos as mesmas facilidades que temos hoje, podemos ter um cenário completamente diferente, um meio em que estamos inseridos diferentes do atual, então às vezes a nossa situação pode ser mais difícil. Então essa ideia não é legal de ser pensada, de ser trabalhada, porque a questão de ter muitas reencarnações, como o Sérgio diz, né, realmente a doutrina espírita coloca isso, porque nós percebemos que o progresso que nós conquistamos é muito lento. Mesmo que a pessoa se esforce para fazer o melhor ao seu alcance, é lento, nós vamos alcançando devagar isso. Mas lembrando que no Livro dos Espíritos nos diz que existem espíritos que sempre caminharam em linha reta. Eles não ficaram perdendo tempo, vamos dizer assim, não ficaram reincidindo no erro, porque quando a gente vem para a reencarnação com uma proposta reencarnatória de evolução sempre, mas a gente se envolve com um, se envolve com outro, acaba se comprometendo, então a gente volta na próxima para reparar, a gente está demorando para avançar, nós estamos meio que estacionários aí. Então a gente precisa compreender que é preciso avançar para que cheguemos mais rápido, para que não tenhamos tanta necessidade de tantas reencarnações. Então, se nós imaginarmos dois espíritos criados ao mesmo tempo, um deles pode chegar muito antes à perfeição do que o outro, porque depende de cada um fazer suas escolhas. Então, está nas mãos de cada um de nós. Se nós queremos demorar mais, Deus permite, Deus não tem pressa. Mas nós vamos retardando a condição de felicidade que nos espera a todos. Então, o ideal seria o quê? Em cada reencarnação, que nós procuremos não prejudicar a ninguém, não nos envolver desastrosamente com ninguém, e que a gente faça todo o bem que tiver ao nosso alcance, para que a gente, assim, vá se libertando das reencarnações expiatórias, para que a gente continue, sim, com as provas, mas provas de crescimento espiritual. Muito interessante mesmo essa colocação do Sérgio, e aí a gente pode lembrar também as pessoas que pensam assim, quando o Espiritismo fala da pluralidade das existências, que é o seguinte, existem infinitos mundos, né, Paulo? Sim. E de repente você está nesse pensamento, olha, eu vou errar agora, mas depois eu acerto, os mundos vão progredindo, assim como a Terra vai progredir. Então, você vai continuar, né, estacionário na sua evolução, o mundo vai progredir, aí você vai ser convidado a reencarnar em outro mundo. Aí você está acostumado aqui com água encanada, com luz elétrica, né, Paulo, com internet, e por causa da sua condição espiritual que não acompanhou a evolução do planeta, você vai para um planeta inferior, ainda em estado primitivo. Aí você chega lá, é tempo das cavernas, é tempo das feras, não tem Wi-Fi, não tem água encanada. Então, se a gente for parar para pensar um pouquinho mais seriamente no objetivo da reencarnação e nos perigos que é não avançar na senda do progresso, eu creio que as pessoas vão parar com essa bobagem de que depois se melhora, que a minha mãe sempre dizia, viu, Paulo, ó, você pode fazer hoje, você não deixa para amanhã. Não é verdade? É. Bem, aqui a Auá, ela fez uma outra colocação aqui, eu não sei se é a continuação da primeira pergunta, se ela está perguntando de novo, mas eu vou colocar aqui. Ela que ótima colocação, acho que foi da primeira, e agora, nossa, realmente existem os dois lados, essa questão dela aqui, quando um casal deseja filhos, mas não é escolhido. E aí, Paulo, por quê? Tanta gente que não quer ser pai nem mãe, e tanta gente querendo ser mãe, ser pai, ter um filhinho para poder direcionar. O que acontece?
Então, nós precisamos primeiramente pensar sempre que Deus é o Pai de amor. Deus olha todos os seus filhos, Deus não esquece de nenhum de nós, e Deus não iria permitir injustiça de forma alguma. É o primeiro pensamento que a gente precisa ter. Porque se um casal deseja filhos e não os tem, não é porque Deus não está permitindo que isso aconteça. Tudo tem a ver com a condição reencarnatória de cada um. Então, vou citar um exemplo que em doutrina espírita não se pode fazer regra geral. Não podemos dizer que tudo é uma explicação só. Isso é muito bom, porque senão a gente sairia julgando as pessoas. A gente veria uma situação hoje e diria, é por causa disso ou daquilo. Não. Mas eu vou citar um exemplo que é muito belo até. De um livro de André Luiz, se não me engano também, não vou me recordar qual, mas é uma questão que ele coloca que, por exemplo, uma pessoa que numa existência passada não soube valorizar a maternidade, não soube cuidar devidamente daquele que lhe foi confiado como filho, ou de repente abortou essa criança que esperava para nascer. Então, assim, são várias situações, não querendo fazer julgamento a ninguém, de forma alguma, porque todos nós cometemos erros. Lembramos sempre aqui a fala de Jesus, quem estiver sem pecados, que atire a primeira pedra, mas apenas para nossa reflexão. Então, se uma pessoa de uma existência passada cometeu, por exemplo, abortos, porque não conhecia, não sabia que isso não seria o melhor caminho, essa pessoa, pelo seu ato, ela danifica, veja bem, ela mesma danifica o seu organismo perispiritual, o corpo e o organismo perispiritual, em toda a questão do útero, da formação, de todos os órgãos ligados ali com a gestação, ela danifica tudo isso. Então, o que acontece? Esse espírito que vem para a reencarnação traz esse perispírito, de certa forma, marcado naquele campo dos órgãos, do útero e de tudo mais, ela acaba carregando isso para a reencarnação. Então, esse espírito, a hora que renasce, ele vai, esse espírito feminino terá uma vontade imensa de ter filho. Ela terá uma vontade imensa, porque ela traz aquela necessidade de reconstituir. Então, vejam a maravilha de Deus. A Luiz nos fala que essa mulher, na nova reencarnação, tamanha é sua vontade de ser mãe, que com essa vontade de ser mãe, ela reconstitui o seu perispírito, para que numa próxima existência, ela possa voltar a receber os espíritos por filho. Então é maravilhoso isso, porque nós erramos e sempre teremos oportunidade de reconstituir, de reconstruir. Então não é Deus que nos impede, mas deixando bem claro que isso é uma possibilidade, não vamos fazer regra geral. Mas para a gente perceber a bênção de Deus, a misericórdia de Deus, que nos concede a nós mesmos a possibilidade de corrigirmos aquilo que não foi tão bem feito numa existência passada. Isso mesmo, Paulo. A gente não pode generalizar, mesmo porque existem as questões de provas, né? São as provações, as missões, existe também o compromisso daquele casal para os filhos adotivos, para os filhos dos próprios parentes que às vezes vão, por algum motivo, deixar aquela criança e aquele casal vai assumir. É difícil a gente bater o martelo, né, Paulo, e dizer, foi por isso. A gente sabe que realmente o perispírito, ele é lesionado durante a nossa reencarnação, como você disse. Isso acontece tanto nesse conto que você relatou,
lá no livro de André Luiz, quando ele conhece essa mulher no plano espiritual, o instrutor pede para ele olhar no útero dela e tem uns pontinhos pretos. E aí o André Luiz vai perguntar o que é aqueles pontinhos pretos, um monte de pontinho preto no útero. E aí o instrutor vai falar, esse monte de pontinho preto é a quantidade de crianças que ela ajudou a cometer o aborto. Então, quando você lesiona o perispírito, primeiro você tem que fazer a reconstituição dele, né? E é claro que o perispírito lesionado vai refletir no corpo físico. Por isso a questão do útero também. E assim também acontece para os outros vícios, né? As outras coisas que a gente extrapola, né, Paulo? Né? Você beber demais, você fumar demais, você agredir o seu corpo demais, você exigir mais do seu limite, e assim por diante. Antes de você falar um pouquinho sobre isso, eu vou colocar aqui o comentário do Sérgio Luiz. Ele disse assim, a reencarnação é a resposta para quem diz que o ser humano vive em uma única vez? Essa colocação do Sérgio é muito interessante, porque muitas pessoas colocam isso, né? Às vezes baseiam-se até em relatos bíblicos, né? Em textos bíblicos. Então, nós precisamos entender o enfoque dessa colocação. Porque eu afirmo que nós só vivemos uma vez. Vocês vão falar que eu estou louco se eu disser que só vivemos uma vez. Mas vejam, nós precisamos entender o que quer dizer isso. Vida é a vida do espírito. Quando o espírito é criado por Deus, ele não morre jamais. Se o espírito morresse, aí ele teria outra vida. Então, a partir do momento que nós, espíritos imortais que somos, nós somos criados, não morreremos jamais. Então, nós só temos uma vida. O que acontece é que nessa nossa vida, nós temos existências, ora encarnados, ora desencarnados. Ora encarnados, ora desencarnados. E assim nós vamos. Mas a vida é uma só. Só temos uma vida espiritual, imortal e eterna, a partir da criação. Então, essa é a confusão. Nós temos existências na matéria e retorno à pátria espiritual. Mas a vida do espírito é uma só. Basta entender dessa forma. É verdade, Paulo. É engraçado como a gente não para pensar nisso, né? Mas, Paulo, infelizmente, a gente já chegou no final, muitas dúvidas, não dá para falar em uma hora, a gente tem que fazer um seminário, viu, Paulo? Vamos marcar, né? Já pedir para o pessoal ir para o seminário, jogar todas as perguntas lá, a gente vai tentando responder. Vou colocar o último comentário aqui da UA. Obrigada, Paulo, Eduardo Sampaio, perfeito, muito claro. Perfeito, obrigada, Andressa, obrigada, Paulinho. Obrigada, a gente que agradece, né, Paulo? Ao Obrigado, ao Sérgio, a todos que comentaram. E, gente, é muito importante a participação de todos. Com certeza, porque existem, assim, dúvidas, né, que ainda não chegaram até nós, que nós ainda não paramos para pensar. Então, é importante que a pessoa pergunte para a gente ver que olhar que ela está tendo sobre o assunto. Mas, Paulo, eu gostaria que você deixasse o seu boa noite, deixasse essas últimas palavras para o pessoal, depois fizesse uma prece para encerrar, tá bom? Ok. Então, amigos, né, e amigas, a gente vai percebendo com esse assunto, né, da reencarnação, como disse de início, o grande amor de Deus por todos nós, nos concede inúmeras oportunidades para que nós possamos corrigir aquilo que não foi tão bem feito. Ele nos concede oportunidades de acordo com as nossas necessidades. Então, é muito importante que nesta encarnação atual, vejam bem, nesta encarnação atual, nós estamos abençoados com as luzes da doutrina espírita. É muito importante esse entendimento que nós recebemos da doutrina espírita. E é muito importante valorizarmos isto nesta presente encarnação. Por certo, a grande maioria de nós
já fracassou muito, nós já erramos demais. Temos a certeza de que acumulamos débitos em muitas existências, mas hoje nós estamos querendo ser alguém um pouco melhor. Nós já estamos compreendendo a perfeição das leis divinas. Nós já estamos compreendendo que tudo cabe a cada um de nós. Somos nós que estamos construindo o nosso futuro. Então, vamos pensar que somos responsáveis pelos nossos atos. Se hoje não está tão bom, o futuro pode ser melhor. Lembrando aquela frase de Chico, se ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Não vamos ficar presos aos erros passados, mesmo dessa existência, ficarmos lamentando, ficarmos sofrendo. Vamos pensar hoje para frente, pensarmos no que podemos transformar a nossa vida e rogarmos a Deus, a Jesus, que nos fortaleça, que nos ilumine, que nos dê sabedoria para que nós possamos fazer o melhor ao nosso alcance. E assim, então, convido vocês para a nossa prece de gratidão a Deus, a Jesus, por mais estes momentos abençoados que passamos juntos. É muito bom conversar a respeito de doutrina espírita, do Evangelho do Cristo. Isso nos eleva, isso nos traz bons pensamentos, uma vibração melhor. Então, a nossa gratidão a Deus, a Jesus, que nos enviou esse Consolador prometido. Jesus já nos havia prometido que enviaria esse Consolador. E a doutrina espírita é essa luz na nossa vida, que nos consola, que nos orienta, que nos esclarece, nos mostra o caminho a seguir. Obrigado, Jesus, pelo teu amor por toda a humanidade. Obrigado por acompanhar os nossos passos desde os primórdios da terra. Obrigado, Senhor, pela tua paciência infinita para com as nossas imperfeições. Abençoa-nos, Senhor. Ilumine a nossa consciência. Ajuda-nos a aumentarmos o amor em nós. Em teu nome, Senhor, encerramos essa atividade. Muito obrigado, Andressa. Obrigado ao NEP Verde Jesus. Foi muito bom, uma honra. Agradeço demais por estar aqui novamente. Que assim seja, Paulo. Se Deus quiser, nós vamos estar por muitas lives juntas ainda esse ano. Eu que agradeço você ter aceitado o convite. Agradeço a todos os internautas que aqui participaram, deixaram o seu boa noite. A Isabela, a Shirley, a Cláudia, a Maria Helena, o Sérgio, deixa eu ver aqui quem mais, a Letícia, o José Josuca, enfim, todo mundo que esteve aqui, participou, comentou, deixou sua boa noite, muito obrigada. E a gente pede para que as pessoas compartilhem a mensagem, não é verdade, Paulo? Repassem a mensagem adiante, porque o que esclarece, o que traz benefício para a alma tem que ser compartilhado, não é verdade? Sim. Bem, eu quero só agradecer a cada um de vocês, amigos e amigas, desejando muita paz a todos, que Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação, pela paciência de nos acompanhar aqui. Que Deus ilumine a cada um. Com certeza, né, Paulo? Nós estaremos, terça-feira que vem não vai ter live, eu estarei numa outra live terça-feira que vem, que seria a terça de carnaval, mas no dia 23 a gente já retoma. Então, fiquem com Deus, muita paz, até o dia 23. Paulo, que Jesus te abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.